Oi, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo, esse que tem tudo para ser o projeto definitivo do meu canal. Eu sou o Alvin e eu não vou explicar muito o que vai acontecer por aqui, tá? Você vai só sentir no seu coração. Seguinte, vou contar uma história de uma coisa que eu vi e o que eu aprendi com isso. Tá? Peguei um ônibus para vir para casa. Na saída do terminal tem uma travessia de pedestres e um semáforo lá. Eu não sei como é aí na sua cidade, mas por aqui o que manda é o sinal e às vezes nem isso. Quem manda é se a rua tá vazia e não tem carro passando, porque às vezes o sinal tá fechado, mas o pedestre não consegue atravessar, tá? Mas é isso que acontece. Então o ônibus estava saindo e aí viu uma senhorinha que ia atravessar. E quando ela colocou o pé para atravessar, ela viu que o ônibus já estava em cima e ela voltou um pouco assim. Não foi nada muito perigoso, muito perto, mas o suficiente para dar uma assustada nela, já que ela não reparou que tinha um ônibus imenso e fazendo bastante barulho indo em direção a ela. Quando ela percebeu que ia cometer esse erro e que podia ter se machucado e tal, ela deu uns passos atrás e começou a olhar ao redor. E olhou pra cima e apontou pro semáforo, e olhou pro chão, e olhou pro ônibus e apontou assim, e ficou fazendo assim, e olhando pras pessoas ao redor. É muito comum ver gente mais idosa fazendo esse tipo de gesto. Quem foi que deixou esse negócio aqui no chão? Ah, esse semáforo aqui tá muito lá pra cima. Realmente, o semáforo ele tava muito em cima, assim. Era difícil de ver, você tinha que fazer meio assim pra ver se tava aberto ou não pra você passar, entendeu? E aí ela começou a apontar assim. Sabe quando você tá reclamando e você olha pra alguém procurando apoio e as pessoas estão tipo só... sabe? É um pouco constrangedor, na verdade. E aí eu comecei a olhar pra aquilo e falei, eu não entendo essas pessoas, mano, que ficam reclamando das coisas. E as pessoas não olham pra si e falam, pô, foi eu que, né, que não olhei, pronto, não olhei, eu que não dei mole aqui. Eu fiquei meio incomodado, tá? Eu me incomodei. Enquanto eu me incomodava e tentava descobrir por que as pessoas tinham esse péssimo hábito de culpar o exterior pelas suas falhas, eu me deparei com o seguinte pensamento. Qual seria a alternativa ali? O que você pode fazer além de se culpar? Você pode só olhar e falar, putz, fui eu que errei aqui. Mas por que isso seria tão doloroso? E aí eu tentei examinar o contexto da situação. Ela era uma senhora bem idosa, e a maioria das pessoas idosas que eu vejo andando na rua, elas estão meio que extremamente concentradas em fazer algo básico como andar. Então elas estão andando assim, mas muito concentradas, sempre assim, sabe? Nos passinhos assim, e é tão fofo. Mas não é isso que eu queria dizer. Exige uma concentração muito maior do que para as pessoas mais jovens. E eu penso que isso se deve ao fato de que elas estão bem debilitadas devido a coisas normais da idade, sabe? Estão enxergando pouco e as funções motoras já não estão respondendo como deveriam. Quer dizer, deveriam porque é natural, mas você entendeu, né? Você entendeu. Para de ser bobo, cara. Para de ser bobo, você entendeu? Então eu pensei, para essa pessoa, a alternativa seria justamente admitir que tá falhando, que o corpo não tá mais fazendo as coisas que deveria e que ela não prestou atenção porque ela tava concentrada em descer o degrau sem se machucar, sabe? Ela queria descer aquele degrau e continuar andando sem se machucar, sem cair, porque se uma idosa cair e quebrar alguma coisa, já era, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, tava concentrada em coisas básicas que a gente não presta muita atenção. Eu acho que quando dá esse tipo de erro, rola uma vontade de culpar o exterior pra não se sentir bem mal, assim, a pessoa não olhar e ficar, putz. E assim, eu sinceramente prefiro ver aquele velhinho meio ranzinza que tá ali reclamando de tudo e falando que, esse chão aqui tá muito no chão, entendeu? Eu prefiro ver esse tipo de gente do que ver aquele velhinho que tá ali só meio triste, assim, no canto, sabe? Já viu um desses? Nossa, mas dá um negócio no coração assim, gente. E aí eu passei muito de uma posição onde eu estava, essas pessoas que reclamam de tudo, pra uma posição onde eu fico, putz, que legal que essa pessoa tá reclamando, é melhor assim do que a alternativa que eu consegui enxergar. Chegando à conclusão que era a melhor alternativa ver essa pessoa reclamando de tudo e que eu até gostei de ver, eu pensei, mas não é só idoso que faz isso, sabe? Tem gente jovem também que tem essa mania de falhei aqui na rua, em alguma situação pública e comecei a culpar as coisas ao redor. E eu acho que isso se deve um pouco também à questão de não querer passar vergonha. De repente a gente percebe que tem muita gente olhando pra gente e a gente fala, nossa, mas aí também não é culpa minha também, né? Como é que eu ia olhar pro negócio lá em cima? Minha cabeça, não vira. Aqui, tudo, tem muito esforço, eu não quero. Então você tenta se justificar de diversas maneiras possíveis pra poder não dizer que você errou, porque errar é errado, não pode errar. Olha, errar é o nome já, errado, não pode errar, entendeu? É errado pensar que errar é errado, sabia? A gente pode errar sim, inclusive estamos aí errando direto. Eu mesmo já errei já umas 82 vezes só tentando gravar esse começo desse vídeo aqui. Então como é que não pode errar? Claro que pode errar, eu erro, como é que não pode? Se eu posso, todo mundo pode, não sou melhor do que ninguém, não? Então, acho que todo mundo deve pensar assim. E, justamente, essa vontade de não ser julgado em público vem do fato de que as pessoas julgam. Assim como eu estava julgando aquela senhora, mas não estava julgando exatamente por ela ter errado, mas por ela ter culpado o exterior depois do erro dela. Mas, de qualquer forma, eu estava julgando. As pessoas não querem ser julgadas. Elas querem ser só viver. As pessoas querem viver, entendeu? E a gente fica aí julgando as pessoas que estão vivendo, gente. Isso é mais, sabe? Não precisa, né?
Qual a conclusão que eu cheguei? A gente pode simplesmente rir, achar maneiro. A gente também não vai ignorar as coisas também, que a gente também não é nada, não é um boneco, né? A gente vai interagir com as coisas que estão acontecendo. Então, ver alguém que tropeçou ali, a gente vai, eita, tropeçou aí, hein? A pessoa, caraca, tropecei mesmo. A pessoa, acontece. Pronto, já foi, entendeu? Não precisa ficar tipo, ai, é porque, sabe, ai, meu ciático tropeçou, né? Não presta nem atenção. Também tava no celular. Não precisa, gente. Pelo amor de Deus. Aí, quando eu penso nesse negócio das pessoas que julgam, eu dou uns passos atrás e eu começo a examinar. Por que eu me senti incomodado com a atitude daquela senhora de culpar o redor dela e não se culpar? O que eu tenho que ver com isso? Eu tava lá no meu ônibus indo pra minha casa. Podia estar só na janela assim, ó. Sabe? Ouvindo um podcast. Por que eu tava ali olhando pra aquela senhora e julgando? Eu não quero julgar as pessoas, eu não quero ser essa pessoa que julga as pessoas, mas eu sou, porque todo mundo é. Você não é, tá mentindo, você é mentiroso. Além de julgador, você é mentiroso também. Por que eu sou essa pessoa? É isso. Eu acho que muito tem a ver com a nossa vontade de querer controlar o nosso mundo. A gente não suporta que as coisas aconteçam de maneiras que não são aquelas maneiras que a gente espera. Então a gente tem muito que ficar ali, tipo, nossa, mas isso aqui, como é que pode essa pessoa agir desse jeito ou se vestir daquele jeito? Olha o cabelo daquela ali. Por que esse menino tá gravando vídeo aí e não passou nem a blusa toda amarrotada? Eu acho que isso muito tem a ver com o fato da gente se ver como um ser humano no meio de uma multidão e não como um ser humano no meio de vários outros seres humanos. Deu pra entender o que eu quis dizer? A gente não respeita a individualidade das pessoas e o direito dessas pessoas de agir diferente do que a gente espera que elas ajam. A gente não respeita o direito das pessoas de andar na rua mexendo no celular, ou de comer milkshake bebendo assim, ó, ou de tomar água quente sem gelo. A gente não respeita que as pessoas mordam um picolé. Só de lembrar me dá um nervoso. A pessoa que sabe que a pessoa que pega assim, dá até uma dente, sabe? Mas é isso, tem que respeitar a pessoa que faz isso, entendeu? E a gente se sente incomodado. O problema é única e exclusivamente nosso. A pessoa não tem obrigação nenhuma de fazer a gente deixar de se sentir incomodado com o modo que ela age. A conclusão que eu cheguei foi aqui: precisamos abraçar a ideia do incontrolável. A gente se dá muita importância também, né? A gente se dá muita importância. Um negócio de bichinho lá pequenininho no planetinha ali, na longeão, tá, universo grandão. E a gente preocupado que a outra pessoa tá mexendo no celular no meio da rua. Deixa a pessoa. Vai passar dois caras numa moto? Pode passar, mas a pessoa, tu acha que a pessoa não sabe? A pessoa não é boba. A pessoa não é boba. Tá no mesmo mundo que você. Vive igualzinho você, assim, no dia a dia. Aí tu acha que ela não sabe? Ela sabe, entendeu? Deixa a pessoa viver. Então é isso. Esse é o dia que eu fiz as pazes com o incontrolável e que eu descobri que a melhor atitude é rir das situações embaraçosas do dia a dia e respeitar o direito das pessoas de errar. Errar também, que é uma coisa muito subjetiva, que de repente erro pode não ser... Isso é outro vídeo, cara. Outro vídeo. Se inscreve aí no canal, dá um likezinho, dá aquele joinha show, dá uma apoiada aí no parceiro. Valeu?